tem uma característica particular, e depois nós vamos frisar bastante de transportar energia, né? E nós vamos frisar bastante na fotobiologia, onde a gente vai usar radiações não ionizantes para diagnóstico, tanto para medir a quantidade como a qualidade de materiais, tá? Esses nós precisamos de equipamentos, então nós vamos fazer as aulas práticas só no laboratório, não tem como fazer em casa. Agora, as próximas práticas, tirando até essa de cromatografia, depois as próximas é tudo no laboratório, tá? Então, vamos aqui lembrar rapidinho, né, que o modelo básico do elemento, do átomo neutro, né? Um átomo neutro, ele tem um número de prótons, que são positivos no núcleo, igual ao número de elétrons na órbita. Então, os elétrons e os prótons são iguais, e ele é zero carga, a carga dele é zero, né, a carga líquida, não tem uma carga elétrica, quando tem carga elétrica é um ânion, ou um cátion, né, é um íon, na verdade. O número atômico do átomo é igual ao número de prótons, e é isso que determina onde ele fica na tabela periódica, tá? O lítio, aqui que o hidrogênio tem um próton, né? O hélio tem 2 prótons, o boro tem 5, assim vai. Então, o que determina a identidade do átomo é o número atômico dele, tá? O número de massa já é o número de prótons e mais nêutrons. Um físico, se tivesse aqui presente, ia dizer, sim, mas de elétrons também se soma, de partículas subatômicas também. É verdade, tá? Mas para a química aqui do segundo grau e para essa parte mais inicial, só para a gente dar uma relembradinha e saber a diferença dos tipos de radiação, para nós vai interessar só o número de prótons e de nêutrons, na verdade, que são os elementos maçudos, vamos dizer assim, pesados do átomo, né? As partículas subatômicas dos elétrons, eles têm uma massa tão ínfima que aqui para nós é desprezível, tá? Bom, então onde que vem essa unidade de massa, tá? O número de massa é uma unidade de massa atômica, tá? Uma ou um, tá? Então, onde é que ele vem? Bom, você pegou o carbono 12 como padrão, se dividiu em 12 fatias, é como se fosse, né? Então, 1/12 da massa do carbono 12 corresponde a uma unidade de massa atômica. Isso é uma convenção, tá? Então, uma massa unificada de massa atômica, tá bom? Então, por exemplo, um elemento que tem 16, tem 16 fatiazinhas de massa do carbono 12. O que tem 4, tem 4 fatiazinhas do carbono 12, tá? O carbono 12 é o elemento padrão para essa medida, porque essa é uma medida que foi feita uma convenção, né? Bom, então aqui para vocês verem, aqui, um 12avos, né, desse carbono 12, né, e ele corresponde, vejam aqui, ó, quantas casas depois da vírgula gramas, 10 na menos 24 e 10 na menos 27 quilos. É muito, 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 muito leve, a gente não pode medir numa balança, tá? Aqui. Muito bem. Agora, ainda lembrando de uma outra definição, que átomos isótonos, eu botei o N de propósito, são aqueles que têm o mesmo número de nêutrons. Átomos aqui, isótonos, ó, por exemplo, o boro e o carbono, tá? Ambos têm 6 nêutrons. Tem número atômico diferente, por isso são elementos diferentes, tem número de massa diferente, mas eles têm o mesmo número de nêutrons, então eles são isótonos. Os isóbaros é quando tem o mesmo número de massa, tá? Então, eles vão ter prótons diferentes, são elementos diferentes, como aqui o carbono do 14 e o nitrogênio 14, mas ambos têm a mesma massa, a soma de prótons com nêutrons são iguais, tá? Nesse caso aqui eu tenho 6 prótons e no nitrogênio eu tenho 7 prótons. E depois nós temos isótopos, tá? Que vai nos interessar um pouquinho mais hoje, que é aquele que tem o P, né? O igual, o número de prótons igual. Então, são, na verdade, o mesmo elemento, eles moram todos na mesma casa, no mesmo local da tabela periódica, tá? É como se fosse assim, a família da Silva, o pai, a mãe, os filhos, tudo da Silva, ou seja lá o que for, tá? Quando é da mesma família, na verdade, fica no mesmo local. Então, eles têm o mesmo número atômico, ocupam o mesmo lugar na tabela periódica. Veja aqui, o hidrogênio e seus isótopos, o hidrogênio 1, o 2 e o 3, que é o trítio, né? Aqui o carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Todos são isótopos, tá? Então, ali ficam no mesmo local da tabela. Muito bem. Aqui a gente tem o iodo, tá? Que também são isótopos, o iodo 131 e o iodo 127, tá? Eles têm
prótons iguais, 53, mas tem nêutrons diferentes, mas são o mesmo elemento, o lítio, tá? Então, tá aqui uma super definição, né? Isótopos têm o mesmo número de prótons, isóbaros têm o mesmo número de massa, isótonos têm o mesmo número de nêutrons, ok. E radioisótopos, por que que seria? É quando um isótopo é instável, quando ele emite radiação, quando ele tem um núcleo que está incomodado, está com excesso de matéria e ou de energia, tá? Então, os isótopos, alguns são estáveis, não emitem radiação, estão instáveis, ficam quietinhos lá no canto deles. Agora, tem outros que emitem, porque eles estão com uma situação de instabilidade, tá? Então, ele decai com o tempo, ele se desintegra, ele emite radiação, quer seja só corpuscular, seja um pedacinho de matéria, por mais ínfimo que seja, ou pode ser somente energia pura, tá? Eles são bastante utilizados na medicina, na indústria, na pesquisa, na biologia, em laboratório, tá? Em pesquisa se usa bastante os elementos radioativos, os isótopos. Então, veja que o núcleo instável, ele está, assim, sendo aqui feito esse diagrama como se estivesse emitindo radiação, ou energia pura, ou mesmo matéria, tá? Então, aqui o exemplo, ó, do trítio, né? E o deutério e o hidrogênio, né? Todos têm um próton, todos são isótopos, aqui o urânio também, né, todos são o mesmo elemento, tá, só que o 235, ele é enriquecido, ele é produzido artificialmente, o 138 também, tá, então, todos os átomos do urânio com 92 prótons, todos eles têm, tá, e tem urânio normal, natural, também radioativo na Terra, tá. Tem isótopos que têm o mesmo número de prótons, mas são diferentes números de nêutrons. E o que seria isômero? Isômero é o irmão gêmeo univitelino, só um vitelo, só uma placenta. Eles têm o mesmo número de massa, o mesmo número de Z, mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, e tem somente uma energia nuclear diferente, tá? Então, esse excesso de energia, tá? Pode ser porque uma partícula está numa posição que confere uma instabilidade de ligação com as partículas subatômicas do núcleo, e ele fica mais energético. Então, ele tende a emitir, tá? Então, ele faz um rearranjo nuclear e emite. Aí, no caso, ele emite radiação pura, energia pura, que é a emissão gama, tá? Então, ela é considerada como emissão secundária quando acontece esse reposicionamento das partículas, né? Então, ocorre um outro fenômeno antes, tá? Então, aqui a gente tem o TQNS 99, vocês podem ver, ó, 99 de massa, 43 de número atômico, aqui a mesma coisa, só que isso aqui é metaestável, e o núcleo dele tem uma partícula subatômica que está fora de lugar, está numa posição que confere instabilidade. Quando ele emite gama, ele fica estável. Ele tem uma vida curta, 6 horas, né? Ele é muito usado em medicina, tá? Muito, muito usado. Inclusive aqui em Floripa. Essa seta a gente entende como igual, tá? Então, aqui, o tecnécio estável mais energia é igual ao tecnécio metaestável, tá? Tem o índio, a mesma coisa, né, que vocês estão vendo, 113,99, 113,99. Mas esse primeiro aqui é metaestável, agora ele está estável porque já emitiu gama. E a gente tem ainda o bromo, tá bom? Muito bem, esses são exemplos de isômeros. Bom, a radioatividade vem do latim rádios, tá? Esse slide aqui da Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá, não é meu? Vem de raio, né, porque é uma desintegração espontânea de núcleos estáveis, né, e na verdade essa emissão pode ser para qualquer lado, né, para qualquer, fazendo um raio maior aqui. Então os estáveis estão estáveis, os instáveis estão com excesso de energia, quer por muita matéria, quer por energia pura, eles liberam esse excesso de energia, tanto na forma de partículas, tá, com energia, como energia pura, que é a radiação gama. Bom, vamos parar um pouquinho. Adri? Adri? Vamos continuar aqui, então. Radioatividade, tá? Então, a radioatividade foi descoberta por Becquerel, né? Ele estava estudando sais de urânio, foi meio que por acaso, né? E depois o casal Curie, também a Marie e Pierre Curie, né? Eles também estavam estudando sobre a radioatividade num período um pouco depois, tá? Para a ciência, isso é relativamente a mesma época, né, que a ciência até aqui tinha andado muito pouco, né, então eles aqui com um laboratório muito
muito sofisticado, como vocês estão vendo aqui, né? A Pierre e Marie Curie, e eles estudaram o rádio 226 e viram que tinha radioatividade, que impressionava Chapas. O casal Curie e Becquerel, eles receberam o prêmio Nobel em 1903, tá? O Becquerel morreu. E tá Marie, brilhante. Bom, Rutherford, em 1914, demonstrou a existência de uma partícula muito maior que o elétron, que tinha uma carga igual em grandeza em módulo, né, elétron, mas tinha um sinal oposto e muita massa, ou seja, o próton, tá? Então, ele descobriu no núcleo do átomo ter essa carga positiva, tá? E a massa do núcleo do átomo não tinha, então, só prótons, também se descobriu que tinha o quê? Os nêutrons, né? E esse físico inglês, né, descobriu uma outra partícula, no caso, que não tinha carga, que era o nêutron, né, e que tem a massa igual do próton, praticamente igual. E hoje se sabe que o núcleo dos átomos tem prótons e nêutrons e muitas outras subpartículas, tá, com exceção do hidrogênio. Bom, a radiação é uma energia que se propaga, tá, isso é radiação. Essa radiação pode se propagar através da matéria, do espaço, no tempo, pode ser através de uma onda e uma partícula, pode ser uma partícula carregada de energia, pode ser uma energia pura, tá? Então, é o transporte de uma energia, que está sendo transportada na matéria e no espaço, tá? Pode ser onda eletromagnética ou partículas físicas. Então, vocês veem aqui, ó. Aqui pode ser uma partícula, como o alfa-beta, por exemplo, pósitron, e pode ser uma energia pura livre, tá? Pode ter carga ou não, depende se é onda ou partícula. Tem uma determinada velocidade que elas se propagam. Energia também extremamente variáveis. É mesmo, por exemplo, da radiação beta, por exemplo. Ela tem diversas energias. O iodo, ele tem diversos beta com diversos valores de energia que são emitidos, tá? Elas podem ser geradas de fontes naturais, a gente vai ver na classificação, como artificiais, quando o homem produz, podem pressionar placas fotográficas, ionizar materiais, produzir fluorescência, isso que nos interessa, fosforescência, isso que nos interessa, e atravessar corpos. Então, nós vamos estudar aqui os princípios da fluorescência, fosforescência, da espectrofotometria, que a gente vai usar o espectro eletromagnético aqui da energia, para fazer análises laboratoriais de qualidade de amostras, o que tem nessa amostra, e quantidade do que tem ali, tá? Então, uma dosagem quali e quantitativa. Nós vamos usar isso, então a gente vai ver um pouco dessa teoria toda para poder entender o equipamento, tá? Quando o elemento emite radiação é chamado radioativo. E aí vem o conceito de meia-vida e vida média, né? O que acontece? O elemento radioativo, ele tende a emitir a energia em excesso, a matéria em excesso, e fica estável. Às vezes até não fica estável, ele se transforma em um outro elemento radioativo que vai emitir de novo. Mas a tendência dele é buscar estabilidade, como nós, por exemplo. Por mais que a gente goste da matéria, né, vocês aí estão aqui hoje na frente do computador, porque querem vencer na vida, querem estabilidade emocional, financeira, né, realização pessoal. Eu também estou aqui trabalhando, então, nós estamos aqui, não é só porque a gente está por esporte, né? A gente tende a uma estabilidade. A mesma coisa o elemento radioativo. Então, a meia-vida é o tempo para que a metade da amostra sofra essa alteração, tá? Tempo necessário para que ela emita a radioatividade que ela tem que emitir e a radioatividade fique reduzida, né, à metade da inicial, a amostra como um todo, tá? Então, cada elemento tem uma meia-vida própria. Alguns têm uma meia-vida muito rápida, muito pouco tempo, outros bilhões de anos. Então, isso é uma característica, tá? A vida média é o tempo médio que um isótopo lá dentro da amostra instável leva para decair ou desintegrar, tá? É meio parecida com vida média de vida brasileira mesmo, tá bom? Então, vejam aqui, a gente pode considerar a massa. Aqui, vejam, a massa não vai sumir. Vocês veem que o montinho aqui, ó, de matéria, ó, continua, tá? Só que o elemento radioativo aqui está sendo mostrado como essas bolinhas pretas. Passou uma meia-vida, que o símbolo é T6, ele tem a metade de massa radioativa, ainda tem massa. Se aqui eu tinha 250 gramas, aqui eu vou ter 250 gramas de matéria, mais ou menos. Só que a massa radioativa é 125. Aqui, passado mais uma meia-vida, a massa está dividida por 2 de novo, então por 4, e assim vai. Então, vocês veem que ela decai exponencialmente. A gente pode fazer esse gráfico aqui pensando na atividade, ó, por exemplo, considerando um radioisótopo que tem uma atividade de 1000 milicuries.
Passado a sua meia-vida, aqui vamos por 8 dias, tá? Vai ter 1.000, não, eu falei 500 miliquirris. Passado mais 8 dias, no caso 16, vai ter 250 miliquirris. O porcento da matéria, tanto faz, tá? E assim vai indo. Então, da atividade, desculpe, da atividade é a quantidade de radiações. Mas eu posso medir também pela massa e pelo número de átomos desintegrados, considerando que eu tinha aqui, ó, 1 milhão de átomos, vamos supor, passou uma meia-vida, eu tenho 500 mil. Passou outra meia-vida, eu vou ter 250, tá? Outra meia-vida, 125, e assim ele vai decaindo também exponencialmente o número de átomos que ainda não desintegraram, que ainda não emitiram radiação. E a mesma coisa para a massa em si, que a gente tinha mostrado no slide anterior. Eu tenho 1 quilo aqui de material radioativo, passou uma meia-vida, aqui no caso é carbono 12, ó, 1.620 anos, eu tenho a metade. Tem meio quilo. Não é que o outro meio quilo evaporou, tem matéria ali, mas não é mais o carbono 12. Aqui assim, e aqui é a mesma coisa. Tá? Então, tende à estabilidade, tá bom? Então, tá aqui. Esse decaimento pode ser corpuscular, uma partícula alfa, beta, ou pode ser só radiação gama. Muito bem, a gente então aqui já entende a ideia de decaimento radioativo, das séries radioativas, né? Porque quando o elemento decai, que ele tende a uma situação de mais estabilidade, ele decai e se transforma em outro elemento, ele vira um outro elemento. Se por acaso esse elemento também for radioativo, ele está formando uma família radioativa, um descendente radioativo. Se, abre aspas, o neto também for radioativo, tá? O que vai acontecer? Eu estou descrevendo uma família, tá? Então, muitos emitem radioativo, espontaneamente, desculpe, e formam outro elemento que também está radioativo, tá? Então, com o passar do tempo, o emissor pai, né, decai para os filhos abrem netos, como se fosse filhos para netos, e assim vai. Então, a gente tem uma exposição resultante da combinação de todos os decaimentos, tá? Vamos ver aqui o filho do radônio, por exemplo. Olha, a coisa mais... Vamos aqui olhar. Olha aqui o urânio 238. Ele tem uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos. Então, o urânio 238, ele emite alfa e também gama, tá? Então, se eu tenho aqui 1 quilo de urânio, passado 4,5 bilhões de anos, a metade, tá? Emitiu alfa e gama e virou tório 234. A outra metade ainda está emitindo. O tório 234, ele tem uma meia-vida de 24,6 dias e emite beta. Então, passados esses 24,6 dias, a metade dessa massa que agora é tório já virou protactínio, 234, que dura muito pouco, 1,4 minutos. Emite beta, gama também, e vira urânio 234. Esse já tem uma meia-vida bem longa, 270 mil anos, e vai emitir alfa. Passados esses 270 mil anos, a metade dessa amostra virou tório 270. E assim vai, até chegar aqui no chumbo 206. O urânio 235 vai chegar no chumbo 207. O tório 232, que é diferente do 234, vai chegar em chumbo 208. Eles acabam estabilizando num elemento estável. Então, assim é possível pegar uma rocha, por exemplo, e ver todos os materiais que tem aqui intermediários e pode-se calcular o tempo de vida daquela rocha, graças aos elementos de decaimento que teve, calculando as massas, olhando as massas, né? É uma maneira de datação, tá? Aqui é a mesma coisa, só que escrita de outro jeito, do urânio 238 até o chumbo 206, tá? Bom, as radiações podem ser primárias, tá? Que é alfa, beta e gama, tá? Quando elas saem do núcleo, porque o núcleo está com excesso de matéria de energia, não tem uma alteração maior dentro do núcleo e essa energia ou essa partícula carregada de energia é emitida. Muito bem, então essa é primária, tá? Então vamos ver algumas características. A alfa, tá? Ela é igual ao núcleo de hélio, ela é muito maçuda, ela é enorme, é uma radiação muito, muito, muito pesada, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Então, ela tem uma carga positiva de mais 2, maçuda que dói, tá? Então, ela tem uma energia cinética menor, ela tem altíssima capacidade de ionizar, mas como ela facilmente ela é barrada, ela tem uma qualidade boa, no sentido de que ela entrou em contato com o material, ela vai ionizar. A alfa ingerida é uma desgraça, tá? Só que ela estabiliza ligeiro.
no ar. Eu tenho uma penetração muito pequena, de fácil proteção, tá? Ela ioniza a matéria por onde ela passa, porque ela sai atraindo elétrons. Então, ela passa aqui para um átomo que estava aqui, os elétrons dele são atraídos. O átomo que estava aqui, os elétrons são atraídos. O que estava aqui são atraídos. Então, ela faz um risco na histoautoradiografia bem grosso e bem reto. Ela sai furando o caminho, ela sai em linha reta, tá? E sai atraindo muitos elétrons atrás de si. Então, ela ioniza essa matéria perto dela. Ela arranca elétrons. Ela transforma átomos neutros em quê? Em íons, tá? Ela tem uma grande capacidade. Tem uma TLE é taxa linear de transferência de energia linear, na verdade, isso vem em inglês, tá? Então, uma taxa de energia linear, transferência, desculpe, transferência linear de energia, né? É bem alta e tem um fator de qualidade, um poder de ionização muito alto, é mais alto que a gente vai ver aqui hoje, tá? Que a gente conhece, que é 20, tá? Facilmente bloqueado pela pele, pelo papel, pelo jaleco, pela uma luva de látex, mas se ingerir é uma desgraça, tá? Como é que ele estabiliza, né? Ah, uma coisa, o átomo que emitiu a alfa, o que é que vai acontecer? Ele vai perder 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ele vai perder 4 unidades de massa atômica, sendo que vai perder 2 prótons e 2 nêutrons. Ele vai se transformar no quê? Um elemento atômico, num elemento, né, de número atômico, 2 números menor do que ele era. Se ele fosse, assim, um 92, vai virar 90, tá? Porque tem emissão alfa, né? Veja que um elemento X que tem massa e número atômico, ele emite alfa, fica essa massa menos 4 e esse número atômico menos 2, que eu acabei de colocar aqui para vocês, tá? Número 4 unidades. Ali, não vamos esquecer que isso aqui é um balanço, tá? Ele tem que manter massa e carga. Aqui alguns exemplos: urânio 235, urânio 238, o rádio 226, são elementos que são alfa emissores, eles emitem alfa, além de gama também, tá? Ali tá escuro, né? Mas é o rádio, que se transforma em radônio. Então, veja aqui, ó, a radiação alfa, ó. Ela, por onde passa, ela passa em linha reta, atraindo elétrons. Então, ela tem um risco tem uma energia cinética alta, que sai arrancando os elétrons e para rapidamente, porque também vai ter um freio mais rápido, como é que é? Um atrito maior, né? Com ar. Rapidamente, 2 elétrons alcançam também esse núcleo aqui do hélio andando sozinho, a alfa, e ele estabiliza como hélio, então, tá? Sempre estabiliza. Tem um poder ionizante muito alto e deixa a esteira de átomos, né? Eu queria mostrar que a trajetória retilínea está no outro slide. Parece um traço grosso e reto, tá? Estabiliza como hélio, já falei. A beta. A beta é um pedacinho de unha de matéria. É tão pequenininha, tá? É uma massa tão ínfima, ela é igual do elétron, que o elemento não muda de massa, ó. Aqui o césio 137 emitiu beta e virou bário 137. Ele continua com a mesma massa. Por quê? Porque isso aqui é um pedacinho de unha. É bem pequenininha, como se a gente fosse fazer dieta, vai para a balança, pesa, aí corta as unhas e pesa de novo. Qual é a diferença que vai ter? Nenhuma. A nossa balança, zero, nenhuma. Que é a mesma coisa. Então, a massa fica igual, porque é muito pouca, a partícula é muito pequenininha que sai do núcleo, tá? Então, é um elétron, na verdade, de origem nuclear, ele sai com alta velocidade, tem a carga elétrica -1, a massa desprezível, é muito próximo de zero, tá? Então, não causa mudança na massa atômica do átomo que emitiu, tem uma energia de mais ou menos vários quiloelectrovolts para 5 mega, tá? Ele ioniza a matéria pelo contrário do alfa, ele ioniza por repelir elétrons. Onde ele passa, os elétrons disparam dele, né? Penetra um pouquinho mais que o alfa, mas muito pouco também nos tecidos, só alguns milímetros, tá? Então, uma transferência linear de energia, uma frequência de qualidade de ionizar, muito mais baixa que o alfa. Então, o alfa era 20, aqui ele é 1. Ele causa muito menos danos que o alfa, tá? O dano dele maior também é quando internalizado. Na pele é relativamente fácil de se proteger do beta, tá? Repele elétrons, olha aqui, lá vem um beta, ó. Aí ele chega perto do elétron, o elétron dispara. Ele dobra, chega perto do elétron, o elétron dispara. Então, esse átomo aqui perdeu um elétron, virou um íon.
esse átomo aqui perdeu um elétron, virou íon. Agora o beta, tanto ele repele, né, como o próprio elétron, então eles, os dois desviam, né? Então fica, olha aqui, ó, uma trajetória, tá? Toda torta, né? Tá? Eles depois se encaixam em órbitas que estão livres de outros átomos, né? Na autorradiografia vai desenvolver uma trajetória bem fina e bem cheia de desvios. Tá aqui, era isso que eu queria mostrar. Olha, o alfa é reto e grosso, o beta é cheio de desvio e fininho, e nós já vamos ver que o gama é reto e fino. Então, só por esse padrão eu já sei qual é, tá? Bom, quando o núcleo emite uma partícula beta, o que vai acontecer, tá? Então, a massa lá, que era, aqui está representado por A, o beta praticamente não tem massa nenhuma, é desprezível. Então, a massa do próximo átomo vai continuar a mesma massa do X, o Y continua. Só que o número atômico, o que acontece? Sobe um. Então tinha 6 prótons, agora tem 7. Sim, tem 6 prótons, agora tem 7. Na prática, gente, é como se um nêutron virasse um próton. Na verdade, é isso que acontece nesse balanço. Quando o elétron ejetado é um próton grandão, gorduchão, ele só ejeta uma casquinha de unha com a carga negativa. E sobra toda uma massa que agora não é mais zerada, é positiva. Então, é criado um próton. Toda vez que a gente tem uma emissão beta e beta negativa, que a gente fala, o núcleo ganha um próton, tá? Então, na prática, tem um ganho de um próton, como se o nêutron se transformasse em próton. Então, veja aqui, ó, 38 passou para 39, tá? Mas e quando ele emite um antibeta? O que é um antibeta? O antibeta é quando eu tenho uma partícula beta positiva. Tem a mesma massa, tem o mesmo tamanho, tem a mesma cara, tem a mesma origem, é nuclear, mas ele tem uma carga positiva. Então, a gente chama de pósitro ou antibeta, ou mesmo beta positivo, tá? Aqui é um beta negativo, tá? Então, vejam, aqui o núcleo, ele pode emitir beta positivo e beta negativo, tá? O que acontece aqui, gente? Tá? Na verdade, é um próton grandão, gorduchão, que emite uma lasquinha de matéria, uma unhinha de matéria, uma quantidade bem pequenininha de matéria, com a carga positiva dele. Aí o próton vira um nêutron, tá? Então, ele se transforma num nêutron. Então, a massa vai continuar igual, e o número atômico aqui, que era 19, vai diminuir 1, que é 18, no elemento que ele se transformou. Aqui é um beta positivo, um pósitro, um antibeta, o elétron positivo, tá? Pósitro, antibota. Aqui, ó, o decaimento, tá? No beta negativo, tinha 6 próton, o elemento agora ficou com 7, e no beta positivo, tinha 6 próton, agora ficou com 5, tá? Na prática é isso. Então, ganho do próton no decaimento beta e ganho do nêutron no decaimento do pósitron, tá bom? É isso que acontece. Tá bom? Vamos lá, então. Bom, agora aqui uma piadinha, mas isso é uma grande verdade. Einstein dizia que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, ele dizia, e estava certíssimo, e hoje você sabe, as teorias dele estão bem consolidadas, né? Não são mais teorias, são leis, muitas, né? Então, ele dizia isso, que a energia podia se transformar em massa, né? E agora ele até brinca que é o contrário, a massa também pode se transformar em energia, e a energia pode se transformar em massa, tá? Comprovando Einstein, tá? Então, aqui é o seguinte, quando vem um beta e um antibeta, um beta menos e um pósitron, e eles se chocam, especialmente foram interagindo com o núcleo, muito próximo do núcleo, eles têm que ter uma velocidade muito alta, né? Eles se aniquilam, eles deixam de existir matéria e se comportam como ondas eletromagnéticas puras, isso se chama aniquilação, tá? Eles colidem e viram radiação pura, como o contrário também é verdade, olha aqui, ó, sempre porta do núcleo, tá? Como o contrário também é verdade, que quando vem uma radiação, tá? Ela chega perto do núcleo com uma altíssima velocidade e ela pode se transformar essa energia em matéria, em elétron negativo, né, beta menos e beta mais, próton. E aí isso se chama formação do par de elétrons, tá?
Bom, o neutrino o que que é? Uma outra radiação nuclear, né? Ela é uma partícula subatômica também, só que ela não tem carga elétrica, tá? Ele interage com outras partículas, tá? Pela interação gravitacional, muito levezinha, não é nêutron, tá? Algumas centenas de vezes mais leve que o elétron, é realmente uma subpartícula, tá? Tem uma existência muito abundante, a segunda partícula mais abundante do universo, depois do fóton, tá? Tem aos quilos neutrinos na radiação cósmica e estão chegando aqui, tá? Interage com a matéria de forma muito débil, muito fraca, tá? Então, a gente está recebendo aqui, ó, cerca de 65 bilhões de neutrinos para cada centímetro quadrado da superfície da Terra, por segundo, Sol para cá, tá? Está emitindo. E os nêutrons? Os nêutrons são nêutrons, propriamente dito, mas ejetados do núcleo. Também não tem carga, tá? Mas o quê? Mas tem uma massa considerável, igual do próton, né? Então, átomos bombardeados com nêutrons se dividem em dois núcleos, né? Dois átomos mais leves e emitem outros nêutrons. É a fissão nuclear, tá? Então, agora, esses dois novos núcleos formados, eles são emissores de nêutron também. Não tem carga, livres são estáveis, decai em emissão, né, duram pouco tempo, uma meia-vida pequena, 13 minutos, tá, uma vida... a penetração e a transferência linear de energia vai depender muito da velocidade desses nêutrons, né, a gente tem nêutrons mais lentos, nêutrons térmicos, tem um fator de qualidade acima do beta, né, 3, que o beta é 1 e o alfa é 20. Tem os mais rápidos, que tem um fator de qualidade superior, e é isso, desculpe, tá ali. Então, vejam aqui, ó, a gente pode bombardear aqui um núcleo de urânio 92 com nêutron, ele vai formar um núcleo instável, vai se dividir, vai formar aqui o criptônio e o bário, tá? E esse núcleo aqui composto, que está com excesso de energia, vai emitir 2 nêutrons e mais energia, tá? E vai formar 2 núcleos aqui, no caso, o criptônio e o bário. Aqui é um super resumo de tudo que a gente já falou. As principais aqui, radiações primárias, alfa, beta, antibeta, próton, nêutron e neutrino, aqui a carga elétrica que eles têm, aqui a massa aproximada, né? Então, o neutrino é tão leve, centenas de vezes menor que o próprio elétron, a própria partícula beta, tá? A radiação gama agora também é uma radiação eletromagnética, uma radiação primária, até pode ser secundária no caso de quando tem uma outra fenômeno no núcleo, tá? A gente vai ver isso depois, daqui a pouquinho. A gente já viu ali nos isômeros. Ela tem alta energia, alta penetração, né? Ela é só uma onda, ela não tem massa, tá? Se comporta como uma onda eletromagnética. A gente tem que lembrar que pela física, se tiver um físico presente aqui assistindo, vai levar um susto, vai dizer, não é bem assim, né? As ondas se comportam como matéria, né? Vejam a luz, ela tem fugiu para um procedimento não... É a capacidade dualística da luz, ora se comporta como uma partícula, ora se comporta como uma onda eletromagnética pura. Mas a gente, prefeito de... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Prefeito de laboratório... Para aparelhos que a gente vai usar, a gente considera como eletromagnética, tá? Tanto a gama como a luz, como todo o espectro, apesar de momentos eles terem essa característica também de matéria. Eles carregam pacotinhos de matéria nos fótons, tá? Não tem carga, uma velocidade igual da luz, né? Geralmente eles são emitidos após a alfa e beta, então saiu o excesso de matéria com excesso de energia, mas sobrou um pouquinho de energia. Então ele vai sair energia pura, tá? A penetração é altíssima, atravessa uma parede, vários quilômetros no ar, atravessa um corpo inteiro, tá? O dano é menor quando a gente comparar o fator de qualidade dele, que é 1. Mas como ele tem alta penetração, ele acaba se tornando mais perigoso, porque uma parede, uma porta não detém o gama. Então ele tem um grande dano, tá? Mesmo externo, tá? Geralmente a gente bloqueia com elementos mais densos, como chumbo ou uma parede de concreto bem grossa, tá? Aqui para vocês verem o comportamento, né, que o gama não tem carga, né, é uma onda eletromagnética, o alfa tem carga, se dirige para o eletrodo negativo, e o beta para o positivo,
tá? Aqui é a penetração, né? O alfa penetra muito pouco, uma folha de papel barra, o beta atravessa uma folha de papel e é barrado nas primeiras camadas da nossa pele, o gama atravessa todo o nosso tecido e conforme a espessura desse aço, inclusive aço, tá? Gente, vou parar um pouquinho. Adri, você tá aí? Adri? Adri?